Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Estilo e Saúde. Olha, hoje nós vamos falar dos dois, de estilo e de saúde, porque a constante briga com a balança, gente, é um problema na vida de muitas pessoas. Se você não faz parte desse imenso grupo, com certeza conhece alguém que faz. Talvez, infelizmente, não exista uma fórmula mágica, mas deve haver alguns caminhos alternativos eficazes que podem nos ajudar e muito. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa relação obesidade com as doenças. Enfim, você vai saber muita coisa com o meu convidado, o ginecologista e nutrólogo, doutor Antônio Paciléu. Tudo bem, doutor Antônio? Olá, Prazer te receber aqui, viu? Sempre muito bom quando você vem. Felicidade de estar aqui também. Que bom, fico feliz. Bom, gente, com toda a experiência dele, ele vai tentar passar um pouquinho para você que está em casa, um pouquinho para a gente, como é que a gente pode se cuidar para ter uma vida melhor. Inclusive, você prega muito nas suas consultas, no teu consultório, a coisa da prevenção, até da idade, né? A gente vai entrar na coisa da obesidade, das doenças, mas até uma prevenção para a gente ficar melhor, para a gente envelhecer melhor. É possível tudo isso hoje em dia, né? É possível. E você sabe que, se você prestar atenção no último relatório do OMS, da Organização Mundial de Saúde, a maioria das mortes por câncer está relacionado com o hábito de vida. 30% de todos os cânceres, o estilo de vida é fator comum em quase todos eles. Principalmente o de mama, principalmente o de próstata. Então, olha como é importante você ter um hábito de vida saudável. Essas pessoas talvez não praticassem atividade física, se alimentam de uma forma muito errada, são estressadas. Tudo isso influencia, por excesso de ingesta de gordura saturada, principalmente a proteína animal. Inatividade física, o tabaco, o cigarro, o álcool, todos esses fatores, eles aumentam muito o risco relativo de você desenvolver um câncer de mama, por exemplo, né? Que tem a ver com isso. Então, se você observar esse ano 2012, vão ocorrer 2,8 milhões de mortes por câncer relacionado à obesidade. Então, todo mundo pensa que você ter uma composição corporal adequada é uma questão estética. Não o é, é uma questão de saúde. E não tem idade para isso. Eu discordo de você pegar, por exemplo, uma mulher com 50, com 60 anos, ela teria que ter. O normal seria ter uma composição corporal adequada. Mas isso tem vários complicativos, né? Hoje o estilo de vida, a gente trabalha muito, come fast food, leva a você ter uma certa dificuldade e tirar você dessa zona de conforto. Então, isso que a gente está conversando é que não deveria ser o dia a dia. Sim. Então, eu quero deixar bem, nunca mais eu vou comer gordura saturada. Não é isso. É que o uso contínuo, diário, aumenta o risco relativo de uma série de doenças. Então, você teria que usar o bom senso. Como tudo na vida, né, o equilíbrio seria o melhor. Então, não pode ser nem tanto o céu, nem tanto a terra. Mas ele tem influência direta sobre a maioria das patologias. 80% da diabetes, 90% das doenças cardiovasculares está relacionada com essas 5 coisas que a gente falou. Alimentação, inatividade física, tabaco, álcool, né? E excesso de ingesta de gordura saturada. Uma outra coisa que é muito interessante, Amanda, é que você tem um monte de carcinógenos ambientais, de toxinas que aumentam muito o risco relativo de câncer. Tá? Então, quando hoje você incinera um lixo orgânico, a cinza que sai, ela é cancerígena. Então, acho que a humanidade está passando por um grande desafio, né? É como sustentar 6 bilhões de habitantes, né? Sim. Como dar de alimentação para todas as pessoas, né? E o que fazer com o lixo que elas geram. Então, o lixo que a gente gera é tóxico e isso está voltando para nós, na forma de doenças. Então, por isso que você tem que ter também um cuidado com o ecossistema. Né? Então, hoje a água é contaminada, o peixe é contaminado, né? O peixe hoje é contaminado por mercúrio. Então, quando você bebe uma garrafa num plástico, ele tem bisfenol. O bisfenol é um hormônio feminino. Então, se você notar hoje, eu como ginecologista, hoje as meninas menstruam com 8 anos de idade.
Então, hoje, todo mundo sofre um estímulo dessas toxinas, que a gente chama de mimetizadores hormonais, que fazem com que você tenha um hiperestímulo estrogênico, levando a uma menstruação precoce, e tem uma relação direta entre a hiperexposição aos hormônios femininos e o câncer de mama, por exemplo. Então, olha, a gente está criando um mundo inóspito para nós. Então, a gente também tem que tomar essa consciência, né? Agora, o governo brasileiro, graças a Deus, ele proibiu o bisfenol nas mamadeiras. E tem algumas indústrias de água mineral que já estão fazendo a garrafa PET com menos plástico. O motivo é isso. O motivo é que o plástico solta uma toxina. Loção que você passa no rosto. Então, hoje você tem bloqueadores solares que têm parabenos, que também se comportam como hormônio feminino. Então, olha, você vai juntando todos esses fatores, por isso que o número de doenças, principalmente o câncer, está aumentando. Nossa, mas é muito, né, doutora? A gente fica... Gente, olha, no círculo de amizade da gente, eu estava até falando com uma amiga, todo mundo tem alguém ali por perto, um familiar, um amigo que está passando por isso. E você nota que cada vez fica mais precoce. E a medicina, ela ganhou muito em tecnologia. Hoje principalmente, a gente tem até que parabenizar os médicos brasileiros, porque eles são de ponta, né, no tratamento das doenças. Mas a incidência está aumentando muito. Então, a gente teria que fazer um esforço, e o governo faz isso, ele tem um portal de saúde que ele alerta sobre o uso contínuo, alimentação contínua com gordura saturada, que pode aumentar o risco relativo. Isso que a gente tinha que fazer a maior força, que seria a prevenção primária. Uhum. Porque, geralmente, a pessoa vai no médico quando a doença está instalada, né? Então, o ideal seria a gente tratar a saúde. E como seria essa prevenção primária aí? A prevenção primária seria você mudar teu estilo de vida. Mudar a alimentação. Você praticar esporte. Então, você sabe que eu, quando estou no parque ou algum lugar que eu vejo um senhor ou uma senhora de 74 anos correndo ou fazendo isso, eu dá vontade de escorrer lágrimas nos olhos, porque a gente sabe o quanto é difícil você sair da zona de conforto. Quanto é difícil você falar, não, hoje eu não vou comer assim, eu vou comer assado, mesmo que você goste. Como é difícil você tirar o organismo, você ter disciplina para fazer exercício, porque tem hora que você não quer. Então é muito difícil. Acho que é um desafio. É um desafio. Tem que ser uma determinação muito grande, muito né? grande, muito grande. Doutor, o que a pessoa que está em casa que diz assim, Amanda, estou fora de peso, estou um pouco gordinha, mas estou fazendo as coisas... O que essa pessoa está fazendo de errado, será, hein? Ela acha que começou a fazer uma dietinha, está fazendo uma caminhada, mas não está emagrecendo. Por que será? Então, outra coisa que também hoje a gente bate muito e tenta explicar para o paciente, que ele é um ser único. Não existe nada que seja bom para todo mundo. Então, a gente tem que entender a pessoa, o paciente, como um ser único, né? Quando uma paciente me fala o que você me falou, eu falo, olha, o que você faz para você não é legal, Entendi. Não é bom. Então, a gente tem que achar outros fatores, a gente tem que mudar, tá? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, você tem alguns testes laboratoriais que você consegue visualizar a bioquímica e o metabolismo individual de cada pessoa, né? Então, a primeira coisa que vem à minha mente é quando alguém se queixa de sobrepeso, não peso de balança, com aumento da gordura branca. Sim. Vem à minha mente aonde é dentro da nossa célula que se oxida, se gasta a gordura que está depositada. É dentro de uma organela que chama mitocôndria, né? Então, se você conseguir estudar, e hoje você consegue estudar o metabolismo da mitocôndria, você consegue entender se a pessoa tem algum erro metabólico que leva ela a ter uma maior dificuldade. Então, a gente já consegue isso através desses exames. Através de exames. Hoje, laboratório. Hoje você tem esses exames que são feitos por espectrofotometria de massa, que é um grande avanço. Hoje você consegue dosar o que você quiser, né? Então você consegue individualizar. Você estava me dizendo outro dia, até saber se você vai ter risco de ter uma doença no futuro, para já se prevenir. Esses exames, eles colocam para o teu médico ver exatamente como está você num todo, né? Perfeito, e você consegue individualizar. Agora, o que a gente tem que entender é que, por exemplo, muitas pessoas falam, eu conheço um vegetariano que não come gordura saturada, não come proteína animal e teve câncer, né? Então, a gente está falando de risco relativo. Só para te dar um exemplo.
Você vai pegar alguém que fuma, o risco relativo dele ter câncer de pulmão ou algum outro relacionado ao cigarro é 70 vezes maior. Isso não quer dizer que todo mundo que fuma vai desenvolver câncer. E também não quer dizer que quem não fuma não vai desenvolver. Então, a gente está falando de risco relativo. Tá? Então, uma pessoa que tem excesso de gordura branca, o risco relativo dele, de uma mulher, por exemplo, de ter algum problema de miométrio, de algum câncer de útero, é 50 vezes maior do que uma que está no peso normal. Entendi. Entendeu? Então a obesidade é de fato muito perigoso, né? Obesidade é uma epidemia, E é complicado porque, veja bem, Amanda, para você poder sustentar toda a população, você tem que lançar mão de técnicas que aumentam a produção. Né? Então, e que você também aumenta, além de aumentar a produção, aumentar o quanto esse produto fica guardado na prateleira. Sim. Então, olha só, quanto mais perecível for o alimento, mais conservante tem que ser colocado para durar. Para durar. Então, quanto mais conservante, pior para a nossa saúde. Né? Então, olha o desafio que é. Então, a gente tem que fabricar alimento suficiente para todo mundo e tentar não lançar mão de tanto organoclorados, que são pesticidas, que são agrotóxicos que a gente coloca. Então, é um desafio para a humanidade isso. Por isso que a gente fala tanto que é importante comer verdura, legumes, tal, e ainda assim tomar cuidado, porque, como a gente falou, tem os agrotóxicos e todas essas outras coisas que a gente encontra até mesmo nesses alimentos. Né? Com esses alimentos. Então, por incrível que possa parecer, tem países que o câncer já é 50%, já é metade das mortes já é por câncer. E vai aumentar até daqui 40 anos, vai mais que multiplicar por 40 vezes, segundo esse relatório que está até disponível na internet da Organização Mundial de Saúde. Então, olha como o hábito de vida, você muda a tua perspectiva de doença e saúde. Não que nunca você vai ficar doente, ninguém está falando isso, é que você vai postergar. Sim. Né? E vai envelhecer melhor, né? Não tenha dúvida. Com mais disposição. Eu vejo, assim, a alimentação está muito ligada à disposição, né? Você praticar uma atividade física, você se alimentar bem, você fica mais disposto, né? Querendo ou não, uma pessoa que fica ali deitadona o dia todo, come bem, come muita carne, né? Isso. Come as gorduras aí que a gente falou agora que não são boas. A tendência dessa pessoa é realmente ser uma pessoa menos disposta, e tudo mais, sem energia, não tem energia. Então, hoje se fala muito, se descobrir um hormônio, né? Está tentando sintetizar um hormônio que ele aumenta o gasto calórico basal. Né? A gente chama de termogênico. Então, o termogênico nada mais é do que ele aumenta o gasto calórico basal. Que as pessoas tomam para malhar às vezes. Então, tomam para malhar às vezes. Porque dá um pique. Que dá um pique. É que eles usam um termogênico que alguns têm cafeína, que dá um estímulo maior. Então, o que significa termogênico? Termogênico significa que vai aumentar o gasto calórico. É isso que significa termogênico, tá bom? Então, quando você faz o exercício físico, né? Porque a célula do músculo, ela não se divide. Ela é uma célula que já nasceu com você. É uma célula especializada. Né? Então, ela está assim. Você faz o exercício, ela aumenta. Aí, esse motorzinho que tem dentro, que chama mitocôndria, ele se duplica. Né? Então, com exercícios de endurance, você consegue aumentar de 25 vezes esse motor, que te protege contra o câncer, que queima a sua gordura. Olha que importante, né? Então, quando você faz exercício, você estimula uma proteína chamada PCK7, que estimula esse hormônio que chama irisina, né? Que estimula você aumentar essa biogênese mitocondrial. Então, o exercício físico é fundamental. Fundamental. E outra coisa que é muito importante, o nosso cérebro, ele não funciona sem oxigênio. Então, o metabolismo dele é essencialmente aeróbico. Quanto maior o meu poderio aeróbico, melhor é a minha memória. Melhor é meu cérebro trabalho. Então, olha como o exercício é importante. O que faz um nutrólogo, para quem está em casa e tem essa dúvida? Hoje em dia está muito em moda a gente ir até um médico nutrólogo. Então, o nutrólogo, ele vai tentar fazer isso, mudar o hábito de vida e adequar a alimentação para aquele indivíduo. Agora, uma outra coisa que é muito importante, que a gente consegue fazer também atualmente, é que é a da individualidade. O que eu como, que é o alimento,
não é o que eu absorvo, o que é nutriente. Então, hoje, quando você vai no nutrólogo, você consegue avaliar o que é alimento, o que é nutriente. Então, se eu e você sentarmos à mesma mesa e comemos o mesmo alimento, não quer dizer que nós vamos absorver o mesmo nutriente. Da mesma forma. Porque vários fatores influenciam na absorção intestinal. Por isso que é importante tomar alguns suplementos ou ter um complemento alimentar vindo de algumas outras coisas? Desde que falte para você. Porque Entendi. o mesmo suplemento que é para você não deve ser o mesmo para mim. Porque a absorção dos nutrientes do alimento depende do pH estomacal, depende da idade, depende da origem do alimento, depende se você está tomando medicação ou não, depende das bactérias que estão no intestino, depende do estresse. Então, tem vários fatores que influenciam a absorção dos nutrientes, né? De vez em quando a gente até vê alguém falar assim, é só comer que basta. Não, não. Nós estamos falando de alimento, não de nutriente. Sim. Um exemplo assim que eu costumo dar, que as pessoas ficam me olhando e falam assim, por exemplo, um limão é um alimento ácido fora, mas um nutriente alcalino. Só para você ter ideia, a diferença de alimento e nutriente. Tá? Sim. Então, isso é muito importante. Então, hoje, dentro dessa especialidade e de outras também que estudam metabolismo, não é só a nossa, mas que estudam metabolismo, você consegue fazer essa relação. O que será que está faltando para a Amanda? Com certeza não deve ser a mesma coisa que está faltando para mim, para ele, para aquele. Então, hoje, a tendência é individualizar tudo. O que está faltando, o que está sobrando, por que você está engordando e não sabe por quê, né? Ou por que não consegue emagrecer. Isso. Uma prevenção para a tua saúde, para a tua qualidade de vida, para você envelhecer melhor, uma prevenção às doenças. Acho que são essas duas prevenções, para envelhecer melhor e para evitar as doenças, né? Com certeza, postergar elas para bem longe. A gente falou no bloco anterior do termogênico, que a gente disse que alguns até têm cafeína, que dá um pique, tal, tal, tal. E como eu sei que tem muita gente que malha, que assiste o programa, depois do intervalo eu perguntei para ele, que tipo de termogênico? Ele disse, olha, tem os naturais, como óleo de coco, por exemplo, que é maravilhoso, é bom tomar antes de malhar, te ajuda a ter um piquezinho, porque muita gente que está em casa e quer começar a malhar tem essa dificuldade de ter a preguiça, se acomodou, não tem o hábito de malhar. Então fala, poxa, eu queria tomar uma coisa que me desse um ânimo a mais. Então você citou o óleo de coco, que é super bacana. É um deles, que você tem outros a cafeína, é termogênico, tem alguns outros termogênicos que aumentam o gasto calórico. Mas o mais importante é o primeiro passo. E tem a lei de um americano que chama Stephen Covey, que ele fala que para você tirar algo da zona de conforto, você precisa de um mínimo de 21 dias. Então, se você se esforçar e sair da zona de conforto, e se você mantiver isso por 21 dias, o que parecia ser ruim para você vai passar a ser agradável. Que bacana. É a lei de um americano aí que ele fala de zona... Olha, a coisa mais difícil que tem é tirar alguém de zona de conforto. É difícil, em todos os sentidos, né? Eu me tomo como exemplo, né? E eu gosto de fazer tudo que eu preconizo. E tem hora que é difícil, que precisa ter muita disciplina, que eu estou cansado, não quero ir, mas eu vou. Porque senão você se entrega ao cansaço, ao trânsito, que isso não pode ser justificativa. Tá tem que ir, ponto final. Tá vendo, minha amiga, meu amigo? Saia da sua zona de conforto, da sua área de conforto aí. Busque uma qualidade de vida melhor para você. Hoje nós temos tantos sites, tanta informação por revista, programas de TV como esse nosso, que ensinam você a ter uma vida melhor. Médicos maravilhosos como o Dr. Antônio aqui, que, poxa vida, é um médico que dispensa comentários. Aí a galera toda, né, ligada nele, porque fala as coisas com muito embasamento. E é isso. Eu acho que, assim, é fácil, mas é fácil de você ter essas informações. Aí cabe a você ter a força de vontade, a disciplina de colocar em prática para você ter uma vida muito melhor e envelhecer muito bem. A gente não queria envelhecer, mas já que tem que envelhecer, né, doutor? Tem que ser com 70 anos, hoje é adultescente. É uma mistura de adulto com adolescente. Adorei. Tem que ser assim. Obrigada, viu, Obrigado mais uma você. vez. É sempre um prazer te receber. É meu, prazer é muito meu. Parabéns, fica aqui todo o nosso respeito e carinho pelo teu trabalho, Imagina, viu? Obrigado, Seja obrigado. sempre bem-vindo. Com certeza. Vamos voltar obrigado. um dia agora para falar dos alimentos, como você falou do óleo de coco, de alguns outros alimentos integrais. Vamos combinar. É só combinar. E é isso, a gente chegou ao final aqui de mais uma edição do nosso programa. Espero que você tenha gostado. Inclusive, você pode participar através do nosso e-mail com dicas e sugestões do que você quer ver aqui no programa. Este fica disponível para você ver ou rever, indicar para quem quiser no portal R7. Minha mensagem final para você hoje é a seguinte: você nasceu para vencer.
Mas para ser um vencedor, você precisa planejar vencer. Você precisa se preparar, você precisa esperar vencer. E vencer muitas vezes não é só competir com o outro, é derrotar especialmente seus inimigos interiores. Fé e força de vontade. Obrigada mais uma vez pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.